Muito bem. Amigas e amigos, boa noite. Vamos, então, dar início ao nosso estudo da noite de hoje, nosso estudo sobre as questões relativas à mediunidade. Como a André havia dito, né, a gente vai utilizar exatamente o mesmo livro da semana passada que a dona Lucene utilizou, Temas da Vida e da Morte. É uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o espírito que nos escreve é Manuel Filomeno de Miranda. Eu escolhi utilizar um dos últimos capítulos que fala da questão da influência do meio e do médium. Nessa edição aqui é a página 143. O livro hoje em dia tem uma outra capa, mais moderna, então nessa edição da capa antiga é a página 143. Amigas e amigos, nós vamos analisar hoje esta questão, não é? A influência do meio nas nossas atividades. A expressão que o homem é produto do meio, ela vem lá do século XVIII. Ela foi proferida pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. E ele faz a defesa de que o homem é o produto do meio. Muito bem. Considerando esta afirmativa, Manuel Filomeno de Miranda, ele inicia o seu trabalho nesse capítulo comentando conosco que realmente o meio ambiente ele vai exercer insuspeitadas predisposições e efeitos nos seres vivos. Todos os seres vivos, não só a nós, né, que somos humanos, mas todas as criaturas que vivem na face da Terra. Mas estas questões são importantes também para nós, porque o bicho, o homem, né, o animal humano, ele é uma das criaturas que modifica o meio. Porque nós utilizamos a inteligência, a consciência para fazermos essa transformação. Então, isso para nós é de suma importância. Analisar as questões relativas à influência do meio nas nossas ações. E Manuel Filomeno de Miranda ele afirma isso, que realmente o meio tem alguma interferência nas nossas ações, mas ele, neste capítulo particularmente, ele não vai entrar nas questões filosóficas de Rousseau, ele só faz essa referência, e ele vai, então, atravessar o capítulo tentando nos colocar a questão da influência do meio na atividade mediúnica e na prática do médium, na sua forma de gerenciar tanto a sua mediunidade, quanto a sua forma de agir no grupo mediúnico e perante a prática mediúnica. Então, ele vai dizer que é compreensível, né, que a gente perceba essa influência do meio no meio moral e emocional do médium, na questão em que as pessoas, além de desenvolverem a técnica, a capacidade, o dom mediúnico, também se esforcem em dominar as suas questões emocionais e morais para serem, evidentemente, médiuns melhores, médiuns mais aptos a desenvolver as suas capacidades e receber, conforme vão se melhorando, as melhores comunicações, o apoio de bons amigos espirituais e assim por diante. E lá no início do texto, o nosso querido Manuel Filomeno Miranda diz assim: o psiquismo do grupo responde por grande número de resultados nos cometimentos da mediunidade. Então, ele vai iniciar o capítulo falando dessa questão, porque o médium, bem orientado, né, com estudo em dia, quando ele se junta, quando ele se agrupa, ele, na verdade, criatura sensitiva que é, ele está se colocando junto com uma outra dezena de criaturas que também têm as suas antenas mediúnicas, né, acesas. E que, de muitas vezes, o agir e o falar de uma pessoa contribui para o agir e falar de outras pessoas também. Então, neste caso, a questão do trabalho em grupo, ela deve ser observada também como uma influência de meio.
Isso vai acontecer não só no grupo mediúnico, nós vemos isso quando estudamos em uma escola que segue esta ou aquela filosofia educacional e pedagógica, nós vemos isso em partidos políticos, em qualquer tipo de agrupamento onde as pessoas elas se juntam porque compreendem os ideais que estão seguindo da mesma forma. Não é? Não é à toa que nós vamos procurar determinadas casas espíritas. Muitos de nós já passamos por outras casas espíritas que não ficaram muito bem conosco. A gente foi lá e não se sentiu bem, não era bem aquilo, não gostei, alguma coisa não me bateu. Por quê? Porque existe a questão de estarmos sintonizados também como grupo. Na prática mediúnica, mais ainda, não é? Já que nós vamos nos ver, particularmente aos amigos aqui do grupo, que desenvolvem ostensivamente a sua mediunidade, vão se ver uma vez por semana, e é preciso que o grupo esteja também, como diziam os antigos, né, azeitados para o trabalho mediúnico. Então, ele vai considerar isso, que o psiquismo do grupo também age como a influência do meio, ou seja, eu aprendo com o que o outro fala, eu aprendo com o que o outro escreve, eu aprendo com o que o outro age. E a mesma coisa da minha parte, eu ensino agindo, falando e me portando dentro da casa espírita e também no grupo mediúnico. Então, nesse momento, o grupo todo está agindo de forma a se influenciar mutuamente, e por isso o meio da reunião mediúnica seria esse meio, o meio ambiente, vamos dizer assim, né? Ele vai influenciar nos trabalhos. Quando a gente fala de meio ambiente, nós pensamos só em florestas, em rios e mares. Mas, na verdade, meio ambiente é todo o ambiente onde o homem atua, onde ele está. Então, o nosso grupo mediúnico é um micro meio ambiente de pessoas afins que trabalham para o mesmo propósito e que estudam as mesmas questões dos livros. Né? A simples mudança de lugar da pessoa não faz com que ela, diz Manuel Filomeno, não vai alterar o tipo de companhia que assessora aquele médium. Como assim? Vamos entender isso. E aí, para entender essa parte, eu fui ver Allan Kardec falando em O Livro dos Médiuns. Primeiro, o Manuel comenta o seguinte, que eu achei muito interessante com relação a essa questão. O médium é um indivíduo sensível a determinadas influenciações do mundo espiritual. Então, num grupo mediúnico, como ele está com a mediunidade sendo trabalhada, a sensibilidade dele aflorada faz com que ele, às vezes, capte coisas telepáticas, diz Manuel Filomeno de Miranda. Às vezes faz com que ele capte a sua própria individualidade e aí ele vai produzir uma resposta anímica. Mas que essas coisas não devem ser tratadas como escolhas de mediunidade. São aprendizagens. O médium iniciante ele vai passar por isso, evidentemente, né? Principalmente quando estiver lá concentrado, passando pelo exercício mediúnico. Né? Então, é natural. Como a gente já viu em outros estudos, né, nesses meses de trabalho virtual, né, outros companheiros nossos falando sobre isso, que o animismo, nesses casos, ele vai até acontecer, no sentido de que a pessoa está iniciando o seu processo mediúnico, está iniciando a sua aprendizagem, e em grupo, aprendendo todos juntos, todos dentro do mesmo psiquismo, nós vamos também, com as nossas antenas espirituais, digamos assim, né, em alerta, vamos captar isto ou aquilo dos outros companheiros. Manuel diz que isso é perfeitamente aceitável no início do trabalho e no início da aprendizagem de cada médium. E aí nós vamos lá, então, ver Allan Kardec falando sobre essas questões. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 7, Influência do Meio nas Manifestações, Kardec, ele é muito... Eu acho interessante ler direto Kardec, porque ele é muito franco, ele é muito assim, assertivo, não fica dando floreios. Então, é interessante buscar informações direto nos livros do Pentateuco, porque Kardec não faz floreios. Olha só que interessante o que ele diz para nós. Grave erro seria, capítulo 7, Influência dos Meios nas Manifestações. Grave erro seria pensar que seja necessário ser médium
a fim de atrair os seres do mundo invisível. O espaço está povoado de espíritos. Então, em todos os ambientes que nós frequentamos, todos sem exceção, nós temos os espíritos encarnados, que somos nós mesmos, e os espíritos desencarnados. Muito provavelmente, todos nós estamos hoje, agora, nesse momento, em nossas salas, em nossos quartos e cozinhas, com amigos espirituais, ouvindo a atividade, participando da atividade, olhando no nosso computador junto conosco, às vezes nos colocando informações através da nossa intuição. Isso é completamente natural. Kardec diz, não há necessidade de ser médium para ter próximo de si qualquer tipo de espírito. Claro, a mediunidade ela vai ser utilizada em situações específicas para aprendizado, né? Para consolo. Mas nós todos estamos rodeados de espíritos. Paulo diz da questão da multidão de testemunhas, né? da nuvem de testemunhas. E é verdade. Nós temos diversos seres espirituais rodeados à nossa volta. E a gente não dá questão para isso. É completamente natural. E Kardec diz, é natural. Não há necessidade de estar com a mediunidade em alerta ou desenvolver mediunidade para considerar que estamos cercados de espíritos. Ele vai dizer, o espaço está povoado de espíritos, seguindo-nos ou fugindo-nos, conforme os atraiamos ou os repilamos. Então, estão próximos de nós ou longe de nós, porque nós assim o desejamos. Em que sentido? Aí vem a questão da influência do mundo espiritual para nós e de nós para o mundo espiritual, no sentido de estarmos sintonizados com determinados espíritos. E aí Kardec continua falando. Devemos estar rodeados pelos que têm afinidade por nosso próprio espírito, conforme seja ele elevado ou degradado. Deu para entender a frase? Os espíritos nos rodeiam conforme o nosso próprio espírito. Não é o contrário. O que a gente coloca para a vida é que nos faz ser conhecidos. Então, Kardec vai dizer que os espíritos que estão à nossa volta são idênticos a nós mesmos. É aquilo que a gente apresenta enquanto inteligência, moralidade, virtude, é que vai fazer com que os bons espíritos se aproximem ou que espíritos não tão bons também se aproximem. Então, não é uma maldade de Deus, não é um castigo de Deus, não é nada disso. Somos nós mesmos que atraímos essas criaturas, porque nós somos iguais a eles. E, nesse sentido, estaremos rodeados de espíritos afins. E Kardec continua. Os espíritos não passam de almas desprendidas dos nossos corpos e que levam consigo o reflexo de nossas qualidades e de nossas imperfeições. Serão bons ou maus, conforme o tenhamos sido. Então, uma boa pessoa, normalmente, ela se junta a outras boas pessoas. Nós, se queremos ser bons, né, e vamos trabalhar para isso, nós vamos atrair também boas pessoas para o nosso lado. Se os encarnados são assim, imagine os desencarnados que podem se chegar a nós sem serem nem pressentidos. Muitas das vezes, a gente não percebe. Eu tenho mediunidade, mas naquele momento ela não está ativa, ela não está sendo usada. Então, eu vou ter em minha volta vários espíritos que são afins à minha personalidade, à minha forma de ser, e eu não me dou conta. Quando eu ligo a minha televisão e boto na minha novela, os espíritos sentam do lado para ver. Porque eles gostam daquela novela também. Não é? A André vai me matar. Tem uma piada que diz assim, a pessoa foi consultar um espírito sobre a questão de ganhar na loteria. Pediu os números da loteria. Aí o espírito deu o número da loteria. Aí a pessoa foi lá e jogou. Aí perdeu, claro, perdeu. Aí na semana seguinte ela foi cobrar do espírito. Mas, poxa, você não é meu espírito amigo? Eu pedi os números da loteria e você me deu e eu perdi. Aí o espírito disse, e não deu não? Eu vou ter que jogar de novo. Então, gente, é assim, né? Nós atraímos aqueles que nos são afins. Se somos boas pessoas esforçadas no bem, atrairemos também espíritos esforçados no bem. Se não somos, a pessoa que estiver ao nosso lado desencarnada também será idêntica a nós. E eu coloquei aqui. Então, que meio é esse que atrai esses espíritos? Será que nós
desenvolvendo a nossa mediunidade, nós realmente vamos colocar tudo na culpa do meio? Ou seja, é o meio que faz com que eu esteja envolvido completamente por espíritos de baixa frequência? Será que eu fui escolhido por Deus para ser essa criatura que vai suportar todos esses espíritos que não estão, na minha opinião, né, não estão, não são bons? Será que eu não tenho um pouquinho de culpa no sentido de que, como eu vejo, como eu falo, como eu escrevo, eu atraio essas criaturas para mim? Isso acontece na vida normal, não é? No trabalho de cada um de nós, na escola, na universidade, a gente se senta perto de pessoas que a gente gosta. A gente atrai amigos que vão ficar conosco como amigos no trabalho, na escola, na universidade, porque tem afinidade. Exatamente a mesma coisa acontece com o contato entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Não tem a ver com mediunidade. Agora, Kardec vai falar sobre isso na mediunidade também. Né? Primeiro, ele faz esse alerta. Os espíritos estão no mundo e eles vão se juntar por essas afinidades. Mas ele também fala da questão do trabalho mediúnico. Eu vou chegar lá. Então, ele continua dando para nós esclarecimentos. Ele diz assim: partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de criaturas levianas, inconsequentes, absorvidas em seus prazeres. Quais serão os espíritos que aí se encontram preferencialmente? E aí ele mesmo responde: com toda certeza, não serão espíritos superiores. Aí eu quero atrair para o meu grupo mediúnico, como diz Kardec aqui, continuando o exemplo, eu quero atrair para o meu grupo mediúnico espíritos que sejam espíritos de cientistas, de filósofos, de criaturas que se notabilizaram pela prática do bem. Eu posso querer isso? Eu posso querer. Querer, eu posso tudo. Né? Querer, eu posso tudo. Agora, vou me esforçar, eu e meu grupo mediúnico, para levar uma vida de tal forma que eu permita a aproximação de espíritos cientistas, de espíritos filósofos, de espíritos praticantes do bem, porque é o contrário. Não é o meio que atrapalha a minha mediunidade, sou eu que atrapalho. Sou eu que chamo espíritos que não são de boa qualidade. E ele vai continuar, ainda no capítulo 7 do item chamado, como eu disse, só um momentinho, Influência do Meio nas Manifestações, capítulo 7, livro dos Médiuns. Ele continua. Falamos dos espíritos, da reunião de espíritos levianos. Né? Não vão chegar bons espíritos. Aí ele continua dizendo assim, olha só que interessante. Adiantemos agora que eles tenham a possibilidade, esse grupo de trabalho, de entreter-se com seres do mundo invisível através do... Porque Kardec fala, até aquele momento que eu acabei de comentar, ele fala de um grupo que se reúne para as coisas levianas, inconsequentes, mas não está falando de mediunidade ainda. Não está falando. Ele está falando de um grupo. Um grupo que se reúne para fazer coisas que não deviam, né? Para falar de coisas que não deviam, para pensar em coisas que não deviam. Os espíritos iguais vão lá, né? Vão encher aquela reunião. E aí Kardec fala, imaginemos agora que neste grupo, adiantemos agora que eles tenham a possibilidade de entreter-se com os seres do mundo invisível, esse grupo que não tem obrigação com nada, não tem responsabilidade, né? São levianos. Tem a possibilidade de entreter-se com os seres do mundo invisível através de um intérprete, isto é, de um médium. Que espíritos responderão aos apelos feitos pelo médium? Evidentemente, os que lá estão, prontinhos. Aí Kardec usa a palavra prontinhos. Prontinhos. E que apenas buscam uma ocasião de comunicar-se. Não é? Se o grupo é todo, não leva nada a sério, é brincadeira, aí um daqueles lá é médium. Vamos fazer a brincadeira do copo? Vamos. Vamos fazer a brincadeira, sei lá de quê? Vamos. Qual é o espírito que vai responder? É aquele que está lá também, ele faz parte do grupo, ele é igual a todo mundo que está ali. Ele vai se usar do médium e vai fazer a resposta, vai dar a resposta. Aí eu lembro de uma história que eu sempre menciono também, que eu era jovem lá em Parque Leopoldina,
uma amiga minha vizinha, que sabia que eu era espírita, veio correndo falar comigo, muito preocupada, com os olhos arregalados. Ela disse: Ricardo, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Eu até gostaria de ser espírita, mas não quero ser médium. Eu falei: mas não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser espírita e não precisa ser médium. Ela falou: não, porque nós fizemos, eu e meus amigos aqui na escola, fizemos a brincadeira do copo, e a resposta disse que eu vou morrer em não sei quantos anos. Aí eu olhei para ela e falei: mas você vai dar ouvidos a essas brincadeiras de copo que não tem nada de responsável, nada de. Para com isso. Sempre tem muito mais coisas para viver na vida. Fica pensando que vai morrer em 2, 3 anos, não porque te disseram, numa brincadeira de copo, que você vai morrer. Aí ela ficou assim, olhando, assim, não tem porquê. Aliás, você não devia nem brincar disso, porque isso não se faz. Os espíritos estão lá respondendo, são espíritos brincalhões. E aí Kardec nos esclarece que são espíritos iguais àquele grupo, que estão acostumados a fazer essas mesmas coisas. Não basta, diz Kardec, nem sempre basta. Não, eu pulei uma, só um instante, por favor. Isso mesmo. Então, naquele grupo, o espírito que vai responder, se aquele grupo tiver um médium, é o espírito daquele grupo, daquele nível, não é? Vai responder o que ele quiser também, ele faz parte do grupo. Ele coloca 3 possibilidades, diz Kardec. A primeira é essa: se o grupo é leviano, e nesse grupo tem um médium, e ele for colocado para utilizar sua mediunidade, quem vai responder é um espírito leviano como grupo. Segunda situação: se numa assembleia fútil for chamado um espírito superior, poderá ele vir e até dizer algumas palavras sensatas, como um bom pastor virá em meio a ovelhas desgarradas. Então, mesmo que o grupo seja fútil, pode ser que apareça um bom espírito, mas ele vai aparecer no sentido de dar esclarecimento, de dar informação, de levar consolo. Ele vai tentar levar o grupo para um nível superior. Mas desde que veja que não é compreendido nem escutado, vai-se embora. Como o faríeis em seu lugar. Ou seja, se nós somos pessoas sérias, corretas, a gente entra num lugar. Isso acontece na nossa vida diária, né? A gente leva uma vida desse tipo, X. A gente entra num lugar tipo Y. Você entra e fala, olhou, viu que a situação não está boa, você fala, não, vou ficar aqui não, vou embora. Não é isso que a gente faz? Os espíritos superiores fazem a mesma coisa. Eles podem até aparecer para esses grupos. Tentam até esclarecer o grupo que está equivocado. Não deram ouvidos, ele vai embora. Terceira possibilidade: nem sempre basta que uma reunião seja séria para ter comunicações de ordem elevada. Há criaturas que nem riem, que nunca riem, e cujo coração não é o mais puro. Ora, sobretudo, o coração que atrai bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, mas se estivermos em más condições, conversaremos com os nossos iguais. Então, numa reunião séria, pode aparecer um espírito problemático? Claro que pode. Mas na reunião séria, o grupo está fechado. O grupo pensa nas mesmas questões, leva o mesmo estilo de vida. Então, se aparecer um espírito querendo desvirtuar o grupo ou fazer algum estardalhaço, ele não vai conseguir. A mesma coisa com o espírito sério que vai num grupo de brincadeira. Ele tenta levantar a moral do grupo, digamos assim, né? Como se diz no popular. Vamos levantar a moral. Se ele não consegue, ele vai embora. O espírito zombeteiro que vai num grupo sério, ele também tem o direito de se comunicar? Tem o direito de se comunicar. Ele vai pedir comunicação e os amigos espirituais que estão coordenando o trabalho vão deixar ele se comunicar. Mas ele vai ver que ali ele não tem como se firmar e ele também vai embora, né? Então, é a condição do grupo que permite as comunicações. Se o grupo for correto, sério, bem orientado, os espíritos obsessores, os espíritos levianos vão aparecer também e serão naturalmente esclarecidos. Naturalmente. Não é? Uma coisa que a gente não pode pensar é que meu grupo é muito sério, é muito, muito estudioso, só vou ter grandes espíritos aqui se comunicando pelo nosso grupo. Não é isso. Muito pelo contrário, os espíritos superiores que coordenam o trabalho desse tipo ficam exatamente procurando os grupos sérios para trazer mais sofredores, mais espíritos em dificuldade, não é? Se eu tenho fortaleza naquilo que eu quero, e no caso aqui nós estamos estudando espiritismo, se o grupo tem fortaleza
no estudo sério do espiritismo e na prática séria da moral cristã, os bons espíritos vão trazer para nós diversos espíritos com dificuldade, sim. É natural que isso aconteça. Eu estou seguindo aqui a ordem direitinho. E aí Kardec ainda faz um comentário sobre esse espírito, né, que não vai conseguir desvirtuar o grupo. Às vezes nem é um espírito mau, ele é leviano. Ele estava ali só para causar uma quizumba, uma discussão. Ele não vê onde se apoiar, ele sai. Né? Vê-se por aí uma enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, diz Kardec. Mas essa influência não se exerce como alguns pretendiam. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque tal opinião se reflita no espírito do médium, como em um espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, pelo bem e pelo mal, e que abundam em vossos conceitos. Né? Então, as opiniões dos espíritos também refletem as opiniões que são, muitas das vezes, compartilhadas no grupo. Muitos espíritos se comunicam porque são simpáticos a nós, eles gostam de estar conosco, eles gostam de trabalhar conosco. Né? Então, cada casa espírita tem seu grupo mediúnico e os espíritos simpáticos estão ali também. Né? Os bons espíritos, né, que vão tratar conosco como criaturas amigas nossas. Em alguns casos, na coordenação de todo o trabalho, existem espíritos de superior hierarquia, mas também existem espíritos parecidos conosco que estão ali trabalhando, fazendo a sua atividade mediúnica. Nós estamos desse lado de cá, desenvolvendo mediunidade, né? Trabalhando no grupo mediúnico, e eles estão do lado de lá fazendo exatamente a mesma coisa. Claro, dentro das especificidades que o mundo espiritual precisa. Então, continuando ainda com Kardec, depois eu volto para o Manuel. O texto é tão bom que eu separei várias partes para a gente ir comentando e vale a pena depois ir lá ler no livro mesmo, no livro dos médiuns. Nesse meio, 3 elementos podem influir, cada um de per si ou simultaneamente. Então, no meio ambiente do grupo mediúnico, 3 elementos que devem ser considerados. E aí estamos falando só dos encarnados. Né? O conjunto de assistentes pelos espíritos que atraem o médium, pela natureza do próprio espírito que se serve do médium e por aquele que o interroga. Então, nós temos os médiums, o espírito comunicante e o espírito que vai prestar o auxílio conversando com o espírito, que eu digo, no caso, encarnado, né? Que antigamente chamávamos de doutrinador, que hoje em dia não se usa mais essa expressão. Então, nesse meio ambiente de trabalho mediúnico, nós temos os próprios médiuns fazendo seu trabalho, os espíritos comunicantes e os encarnados que estão coordenando os trabalhos, fazendo o trabalho de acolhimento desses espíritos. Kardec, então, vai dizer o seguinte: a influência do meio faz compreender que quanto menos numerosa a reunião, melhor será e mais fácil para conseguir a homogeneidade. Então, ele dá essa dica. Grupos mediúnicos muito grandes tendem a dispersar. Grupos mediúnicos muito grandes tendem a não conseguir homogeneidade. E não vai conseguir o que ele vai defender aqui no final do texto, que é a chamada comunhão de pensamento. Então é preciso ter esse cuidado, né? E aí o Jorge, o Raulino, Rodolfo, pessoal que já está mais tempo, né, na mediunidade, sabe muito bem falar sobre isso. Uma quantidade pequena de médiuns, algumas comunicações, algumas conversas. Não dá para ficar também, como se antigamente fazia, ficar até de madrugada, 3, 4, 5 horas desenvolvendo mediunidade, porque o médium cansa, os espíritos também, né, nesse sentido. Então o médium não vai aguentar ficar muito tempo. Um grupo muito grande não vai conseguir essa homogeneidade de pensamento, nem de ação, vai ficar meio perdido o trabalho, e por isso Kardec diz que não é bom que seja um grupo grande, não. Exatamente para que se dê atenção aos 3 participantes desse meio ambiente. Né? O médium, que precisa
está ali concentrado no seu trabalho, o espírito comunicante e o antigo, chamado como antigamente o doutrinador. Me esqueci agora a palavra, depois alguém pode me dizer a palavra mais atual que se usa. Eu me esqueci a palavra, não vou lembrar. Orientador. Obrigado. Então, nós temos o orientador, o médium e o espírito. Não é? Quando o grupo é muito grande, fica difícil controlar todas as atividades. Ele continua para terminar. Interessante, quando ele fala dessa questão do número de pessoas trabalhando, ele diz lá no final do parágrafo assim, 100 pessoas reunidas, entretanto, compreende-se que 100 pessoas reunidas estiverem bastante recolhidas e atentas, obterão mais do que 10 distraídas e barulhentas. Então, apesar dele falar que o grupo grande atrapalha, a questão da comunhão de pensamento, né, da comunhão de ação e da atenção naquilo que faz, que a pessoa está ali para desenvolver bem esse trabalho, também atrapalha. Então, qualquer tipo de dispersão, né? Qualquer tipo de dispersão que a gente possa utilizar no trabalho vai nos atrapalhar. Qualquer tipo de dispersão. Como ele falou aqui, distraídos e barulhentos, esses médios não serão bons médios. E aí, deixa eu pegar aqui, para comentar essa questão da atenção e da concentração, né, que a gente tem que ter, eu fui buscar o ESD, o grupo do ESD está estudando Os Mensageiros, este ano, agora 2020. Nós estamos terminando a obra, Os Mensageiros de André Luiz. E essa semana falaremos sobre o capítulo 48, onde vamos analisar o trabalho mediúnico de um grupo pequeno na casa da médium chamada Isabel. E aí, falando sobre a questão da atenção e da concentração, o Aniceto, que é o mentor de André Luiz e de Vicente nessa obra, ele faz comentários sobre essa questão de atenção e concentração. Então, eu vou ler rapidamente o que ele fala, porque eu achei muito interessante. Ele diz assim: muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos para a atividade desta ordem. Entretanto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Vamos lembrar disso. Quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora do recinto da prática espiritista, se porventura são cultuadores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, se cultuam a teimosia, a inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a qualquer um, poderão se concentrar em momentos fugazes de serviço espiritual? Então, o trabalho mediúnico me solicita atenção e concentração aos conceitos espíritas, a observação das suas leis, desenvolvimento da moral, da virtude, a tentativa de afastamento dos males da vida, não é isso? Mas será que esse médium que não faz isso na vida comum, ele não consegue, fora da casa espírita, fora do trabalho mediúnico, ele é uma pessoa do mundo. Ele só vai pensar que consegue se concentrar, ser atento ao trabalho quando ele estiver lá naquele 1h30 de trabalho mediúnico. Aí o Aniceto fala, será que ele está concentrado? Será que ele consegue meditar? E realmente desenvolver essa meditação, que é a questão de você olhar para dentro, estar atento ao trabalho? Ele vai dizer que está em 1h30, mas não, na verdade, pelo que o Aniceto diz aqui, não está. Né? A pessoa que não consegue fazer isso na vida comum não vai conseguir repetir isso no trabalho mediúnico, porque é uma questão de aprendizado. Cada um de nós tem o seu tempo, a gente sabe disso. Mas a gente vai se esforçar para conseguir, paulatinamente, devagarzinho, nos tornarmos pessoas melhores. Então, até na questão da concentração, da atenção e da meditação, isso é importante. Se eu não consigo fazer isso na vida comum, eu não vou conseguir fazer isso
no trabalho mediúnico. Eu vou ser, não o trabalho mediúnico, um médium disperso, pensando em outras coisas, com preocupações. Não estou ali no trabalho. Apesar de dizer, como disse aqui o Aniceto, diz que está de corpo presente, mas não está. Aliás, corpo presente está, não está de espírito presente. Né? Então, isso é muito importante para nós. E aí, Aniceto vai arrematar dizendo assim: boa concentração exige vida reta. Boa concentração exige vida reta. Para a gente conseguir mesmo, né, nos concentrar, sermos atentos e observar o trabalho como ele deve ser observado, é preciso que a gente se esforce para fazer isso também na vida comum. Né? Na vida comum também. Porque senão, como a gente já viu em outros livros de André Luiz, né, os grupos mediúnicos saem do trabalho mediúnico, não sei se é no próprio Mensageiros, o André pode me ajudar. Eles vão seguir 3 pessoas que são médios, uma senhora, uma jovem e um rapaz, que assim que saem da casa espírita, os amigos espirituais que são afins com ele, estavam do lado de fora, que não conseguiram entrar na reunião, abraçam os 3, né? E eles vão seguindo, falando mal da vida. Acabaram de passar pelo trabalho mediúnico, estão na calçada saindo do centro, e volta tudo ao normal, né? Porque a pessoa diz que estava concentrada lá dentro. Não, lá dentro eu consigo, estou lá, né, prestando atenção, mas na verdade não está conseguindo, não. Então, o Aniceto faz essa observação para nós. A gente tem que ter cuidado com a questão da concentração. É preciso que a gente consiga desenvolver isso também na vida comum para ajudar no trabalho mediúnico. Então, terminando, vamos lá. Manuel Filomeno Miranda vai fechar nos dizendo o seguinte: cabe desse modo ao médium sincero sobrepor as influências do meio onde opera às suas conquistas pessoais. Né? É pela minha conquista pessoal, esforço de me tornar uma pessoa boa, que eu vou conquistar o meio. Não ao contrário, não vou me deixar levar pelo meio. É o contrário. Um médium sincero, aquele que se esforça, ele vai conquistar o meio, gerando em sua volta uma psicosfera positiva e otimista sobre todos os aspectos propícia à execução do compromisso a que se dedica. Ele também considera que realmente existem diversos tipos de médiuns, e dois médiuns não são iguais, como ocorre em qualquer outro campo de atividade, diz então Manuel Filomeno. E cada qual é o resultado de conquistas atuais e pregressas. Então, nós vamos trazer as nossas capacidades, virtudes e defeitos das outras encarnações, mas cabe a gente também trabalhar para melhorar o nosso trabalho mediúnico, nos tornando pessoas melhores, para poder influir no meio. Não ao contrário, esperar que o meio, eu estou na casa espírita, agora eu estou em paz. Não, não necessariamente. Claro que a casa espírita é um ambiente de paz, mas eu posso entrar transtornado na casa espírita, ir para o trabalho, não necessariamente mediúnico, qualquer tipo de trabalho, permanecer transtornado, não me transformar e nem influenciar os outros. E aí Kardec e Manuel Filomeno de Miranda falam muito disso. Cuidado, é o cuidado que a gente tem que ter. Né? A gente tem que se controlar. E controle é individual, cada um vai ter seu nível, cada um vai desenvolver conforme bem puder, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas quando estiver muito transtornado, cuidado com o trabalho mediúnico, porque vai angariar problemas, né? Vai trazer problemas. E para finalizar, vamos lá. Para finalizar essa questão se é o meio que nos influencia ou somos nós, com a nossa ação, que podemos influenciar o meio, Manuel termina assim o capítulo. Assim considerada e vivida, serão superados, assim considerada e vivida, a mediunidade. Serão considerados fatores do meio que, ao invés de influenciar sempre, passa a sofrer a influenciação. Então, somos nós que vamos influenciar o meio, não o contrário. Estabelecendo-se psicosfera benéfica e salutar para todos aqueles que constituem o grupo no qual a mediunidade se desdobra. Então, o médium atua sobre o meio, modificando esse meio. Pelo nosso esforço, como diz Kardec, né, os espíritos serão considerados por muito tentar, muito se esforçar, né, em conseguir
domar as nossas más tendências? Verdade absoluta. Todos nós, não só os médios, vamos ter que ter esse esforço e essa vontade de domar as nossas más tendências para transformar o meio onde estamos, seja na casa espírita, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, né? Que sejamos nós esse meio de transformação. Bom, era isso que Manuel tinha a dizer e Kardec. Que Deus nos abençoe. Terminei.